Olá, que a graça de Deus esteja com você nesse momento. Nós estamos dando início a mais uma aula da nossa instrução de confirmandos, da nossa profissão de fé, e hoje nós queremos olhar para o segundo artigo do Credo Apostólico, o artigo que fala a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Essa é a primeira aula, primeiro vídeo em que nós vamos falar a respeito da pessoa de Cristo Jesus. O segundo artigo do Credo Apostólico é aquele que fala, e eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Bom, o segundo artigo do Credo Apostólico, ele contém em si muito conteúdo, muito ensino. Em cada uma dessas frases, nós teríamos material para fazer uma aula individual, né? Nós temos dentro da nossa apostila, do nosso material, 4 momentos onde nós olhamos para a obra e a pessoa de Cristo Jesus. Para que a gente possa aprender de uma forma mais fácil, mais sistematizada, o segundo artigo, Martinho Lutero faz a explicação: creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e a sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em eterna justiça, inocência e bem-aventurança, assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isso é certamente verdade. Essa explicação que Martinho Lutero traz então para o segundo artigo do Credo Apostólico. Para facilitar, eu divido essa explicação em 3 partes, tá? Em 3 partes. Ela é um pouco mais extensa, então eu sempre oriento as pessoas para que ao decorar, ao estudar esse texto bíblico, façam dividindo em 3 partes, né? Primeira parte é quem, a segunda parte é o que, a terceira parte é para quê. Tá? Então, quem? Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, nascido do Pai, também verdadeiro homem, é meu Senhor. Tá? Essa é a primeira parte, até onde diz é meu Senhor, que fala sobre quem é Jesus. É verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Isso é o essencial que nós precisamos saber a respeito da pessoa de Cristo. Verdadeiro Deus, com a mesma essência de Deus, que existe de muito antes do princípio das coisas, assim como nós conhecemos, e também verdadeiro homem, que nasceu como ser humano, que foi gerado como ser humano, no tempo, filho de Maria, filho de José. O que ele fez? Segunda parte: pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte, do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue, sua inocente paixão e morte. Tá? Então, o que ele fez? Ele me resgatou, ele me salvou, ele veio ao meu encontro. Como ele fez isso? Com o seu próprio corpo, com o seu sofrimento, com a sua paixão e morte. Tá? Então, a segunda parte é o que este verdadeiro Deus, verdadeiro homem fez. Ele me salvou, me resgatou. E para que ele fez isso? Terceira parte: para que ele fez isso? Para que eu viva submisso a ele em eterna justiça, inocência, bem, quer dizer, para que eu passe a eternidade junto com ele. Ele quer estar junto comigo, ele quer que eu esteja junto com ele. Tá? Então, resumindo de uma forma bem simplificadora, o segundo artigo do Credo Apostólico vai me trazer esta mensagem: quem é Jesus Cristo, o que ele fez por mim e para que ele fez isso por mim. A pessoa de Cristo, ela tem muitos nomes, assim como o próprio Deus dentro da Escritura Sagrada, ele vai ter muitos nomes.
Mas Jesus Cristo, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, tem diversos nomes pelo qual ele é chamado dentro da Escritura, e ainda hoje, ele é chamado por esses diversos nomes. Você encontra na sua apostila quando, por exemplo, a Bíblia fala a respeito de Deus, Salvador, Advogado, Todo-Poderoso, Justo. Jesus Cristo não é nome e sobrenome, como se Cristo fosse um sobrenome de Jesus. Cristo significa ungido, escolhido, é um título que é dado a ele. Provavelmente o sobrenome de Jesus tivesse mais a ver com José e com a profissão de José, que era carpinteiro, do que Cristo. Cristo é um título dado a ele. As pessoas esperavam o Cristo. Então, Nazareno, Jesus é chamado na Bíblia, Messias, aquele que viria para salvar. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, pegue a sua Bíblia lá, você vai encontrar a palavra do anjo falando a respeito do nome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21. Está escrito assim, o anjo falando para José, José, não abandona Maria, porque o que ela está dizendo é verdade. E o versículo 21 diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse é o resumo do Evangelho de Mateus, lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Jesus significa aquele que salva, aquele que vem para salvar. Jesus é chamado de Cristo, e na língua hebraica a palavra Cristo tem o mesmo sentido de Messias, alguém escolhido, alguém separado para fazer uma tarefa muito especial. Jesus também é chamado de profeta. Jesus tem todos os títulos e todos os nomes do próprio Deus. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo chama Jesus de Senhor ou Salvador, no Antigo Testamento, esses nomes, Senhor e Salvador, eram nomes usados unicamente para Deus. Diz, olha, não é o povo que salva, não é o Gideão que salvou o povo de Israel, não, Deus levantou Gideão e aí ele salvou. Então, literalmente, quem salva é Deus, por meio de Gideão, por meio de Davi, Então, quando se fala de Senhor Salvador, está se referindo a Deus no Antigo Testamento. Agora, quando os apóstolos falam de Jesus, eles falam dele dizendo: este é o Salvador, este é o Senhor. Então eles reconhecem em Jesus a figura e ação de Deus. Eles sabem que estão diante de Deus como Senhor e como Salvador. Jesus também, como verdadeiro Deus, assume todas as qualidades divinas. A onisciência, quer dizer, ele sabe todas as coisas. Onipotência, ele tem poder para todas as coisas. Eternidade, eterno, não tem início nem fim. Então, quer dizer, a Escritura Sagrada ela é muito clara ao definir, ao falar de Jesus como verdadeiro Deus. Como verdadeiro Deus, aquele que não só parece Deus, mas é Deus. João capítulo 1 é um capítulo fundamental para nós conhecermos um pouco mais a respeito da divindade de Jesus, da ação de Jesus, especialmente quando João diz, no princípio era o Verbo. E quando a Bíblia fala de verbo, esse é um outro nome dado para Jesus. Verbo é ação, é aquele que faz, aquele que age. E João capítulo 1 vai falar a respeito de Cristo, da presença de Cristo na vida das pessoas. Quando ele diz, olha, o verbo se fez carne e as pessoas não o reconheceram. O tornar-se carne significa significa tornar-se ser humano, verdadeiro homem. Olha, Jesus também não parecia ser humano, ele verdadeiramente é ser humano.
Ele nasceu como qualquer outra pessoa. A concepção dele é diferente. Esta sim. Jesus não foi concebido de um ato sexual de José e Maria, mas é o Espírito Santo quem age em Maria e faz com que ela conceba e dê à luz a um menino. Por que isso tem que acontecer? Por que não pode ser de um ato natural? Porque se acontecesse entre José e Maria, Jesus herdaria em si o pecado original. Quer dizer, aquele pecado que nós herdamos dos nossos pais desde Adão e Eva. Jesus teria nascido em pecado e aí não adiantaria nada tudo que ele fez. Então é necessário que Deus intervenha e faça milagrosamente com que Maria conceba e dê à luz. Então Jesus nasce sem o pecado original. E como verdadeiro ser humano, Jesus experimentou todas as dores, angústias, medos que nós experimentamos. Por exemplo, no jardim do Getsêmani, Jesus está angustiado. Ele está extremamente angustiado. Ele pede para Deus: Senhor, afasta de mim este cálice, afasta de mim esse sofrimento pelo qual eu vou ter que passar. João capítulo 11, quando Jesus vai ao encontro de Lázaro, lá está escrito que Jesus chorou. Isso é uma característica do ser humano. O ser humano é quem chora. Jesus morreu. O ser humano morre, Deus não morre. O ser humano morre. Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo e teve fome. De novo, uma característica humana, como verdadeiro homem. Não é nada diferente de nós, não é nada diferente do que nós vivemos, do que nós sentimos. Então ele experimentou literalmente tudo aquilo que nós experimentamos. Mas aonde nós caímos em tentação, aonde nós pecamos, Jesus permaneceu em pé, Jesus permaneceu firme, ele permaneceu fiel ao plano da salvação. Então, às vezes as pessoas se espantam quando eu digo, por exemplo, que Jesus ia ao banheiro. Ou então, que a Bíblia relata várias vezes, Jesus comia, ele comeu junto com os discípulos. Jesus dormiu, como no barco, no meio da tempestade. Atitudes humanas, porque verdadeiramente ele era humano, ele é humano. Jesus, depois teve alguns momentos em que a Bíblia apresenta ele dizendo: olha, Jesus estava cansado, ele se retirou para se descansar. Aliás, se descansar não, ele se retirou para descansar. Verdadeiro ser humano, Tranquilo quanto a isso, Essa é a primeira lição a respeito do segundo artigo. Então, você que está fazendo o processo da instrução de confirmandos, a sua tarefa está lá na página 93, 94, 93 e 94. Você pode preencher na sua apostila e depois encaminhar para mim, por meio dos nossos meios de comunicação. Talvez entre em contato aqui mesmo pelo canal, E a sua tarefa é decorar a explicação do segundo artigo, Decorar a explicação do segundo artigo, aquela que diz: creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, nascido do Pai, Que Deus abençoe você, que Deus conceda a você o crescimento na fé e na confiança em Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu te convido, vamos orar. Gracioso Deus, amado Pai, obrigado por revelares em Cristo Jesus o teu amor salvador. Concede, ó Deus, que nós permaneçamos firmados na sua obra e no seu amor todos os dias da nossa vida, para que possamos estar junto com Ele por toda a eternidade. Em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Um abraço e até a próxima.